vinheta. Daniel Penafirme. Quem que o meu Flamengo encara hoje, Daniel Penafirme? O Coxa? O Coxa. Então vamos de Coxa hoje? Vamos de Coxa. Mata na coxa e manda de primeira. Quero ver, vai lá. Como que é? Mata na coxa e manda de prima, vai. Ai, meu Deus, com essa calça. Então tá. Não importa. Vai, Quem 1, 2, 3 e... Matou, mandou... Uau! Cara, olha só. Alguém gravou? Descreva o que aconteceu agora. Eu matei na coxa, bati com o peito do pé, ela voa em cima de toda a fiação que leva o Daniel até a sua casa. Por um triz a gente não sai do ar no SBT. Passou por cima da fiação. Valeu, Isabelle. Beijo, Dani. Dani. Um beijo pra você, cara. Um dia vai parar de ficar só na briga. Nós vamos tomar advertência por escrito. Já falei, um dia vai dar ruim. A gente, enquanto isso, vai fazendo. Olha, o Fla encara hoje o Curitiba pela Copa do Brasil. Tem a vantagem de jogar pelo empate. Vamos ver aí na reportagem. O adversário é o mesmo da semana passada, o Coritiba. O Fla tem a vantagem de jogar pelo empate, porque venceu o jogo de ida por 1-0. O elenco treinou forte, fez trabalhos físicos e depois um coletivo. A tendência é a repetição da mesma equipe que ganhou do América Mineiro no domingo, com Diego Alves no gol, Mateuzinho pela direita, Arão e Gustavo Henrique na zaga e Felipe Luiz na esquerda. O meio deve ter Diego, Gerson, Vitinho e Michael. No ataque, Bruno Henrique e Rodrigo Muniz, centroavante que foi decisivo e marcou nas últimas 2 partidas. Pois é, olha aí, já tá a galera na tela aí, nosso querido Casimiro de volta hoje, teve que se ausentar ontem, teve um probleminha, nosso querido Pedro Certezas, que ficou especulando no programa de ontem sobre o probleminha que Casimiro teve, que o levou ao afastamento por um dia. Isso virou uma polêmica nas redes sociais. Indigestão, Daniel. Cravo aqui. Casimiro, bem-vindo de volta e já emenda aí o que você acha desse jogo de hoje. Quer dizer, o Flamengo repete a escalação contra o América Mineiro, né? Repete hoje. Boa tarde a todo mundo. Essas mentiras que foram faladas ontem, cara, tava nada a ver. Tava em uma missão de trabalho, tem que ouvir. Acordei ontem ouvindo bobagem, fui dormir ouvindo bobagem, acordei hoje ouvindo bobagem. Fato é que o Flamengo, vamos ser sinceros, tem a obrigação de ganhar do Coritiba. E assim, tem a obrigação de convencer, né? O Flamengo já tem uma vantagem legal, que construiu num jogo fraco, assim, bem morno. E hoje tem que carimbar essa classificação, porque é uma vantagem sólida, assim, é uma vantagem boa, não pode dar mole. Essa Copa do Brasil, nessa fase onde o Flamengo tá, foi talvez nos últimos anos a fase que mais teve zebra na história da Copa do Brasil. O Flamengo não pode dar mole, mas é uma vantagem muito grande, né, Daniel? E o Flamengo tem muita vantagem, é só administrar, cara. Assim, pode acontecer? Pode. Talvez eu esteja até torcendo para que aconteça. Sim. Mas é muito difícil o Flamengo perder essa vantagem, cara. Muito difícil mesmo. Participe com a gente pelo Twitter, hashtag SBT Esporte Rio, Jogo da Velha SBT Esporte Rio, Twitter de todas as bandeiras, de todas as torcidas. Você participa daí e a gente registra daqui. Você, torcedor do Flamengo, quanto é que vai ser o jogo hoje? Tem espaço para zebra? Ou não tem espaço para zebra? O Flamengo, que segundo eu estou recebendo informações aqui, Pedro, não perde para o Curitiba desde quando, chefe? No Maracanã, desde 2001, Pedro. Ô, Daniel, se o Flamengo perder hoje, não é zebra. Não é zebra. Por que não? É zebra, é leão, é leopardo, antílope, elefante, boto, tubarão. É uma grande fauna, o Daniel. É muito difícil acontecer isso, a cadeia alimentar completa. Assim, a gente viu o CRB batendo o Palmeiras, que foi, além de ser uma zebra, foi uma zebra que o Palmeiras chutou 40 bolas, o CRB chutou 2, fez o gol, e o goleiro do CRB pegou tudo. Então é uma zebra que não... Sim, até nisso foi uma zebra difícil, né? E o Flamengo, cara, assim, desculpa, se o Flamengo chutar 40 bolas no gol, vai fazer pelo menos 2. Agora, eu não consigo imaginar.
O Pedro e Casimiro, uma coisa interessante que apareceu aí na reportagem é que o Flamengo está indo para o 5º jogo sem tomar gol, hein? Isso só não acontece desde 2019, né? Em 2018 ficou 6 jogos sem tomar gol. E hoje, se não tomar gol, pode ficar aí 5 jogos seguidos sem tomar gol. E a gente que criticava tanto, e até com razão, a defesa do Flamengo, parece que a coisa começou a andar lá, né, Alcazé? Assim, arrumou, né? Deu uma arrumada. O torcedor do Flamengo ainda olha com desconfiança para a zaga. É verdade, não adianta a gente... os números ainda não convenceram, tá? A torcida do Flamengo. Mas, de fato, não dá para você discutir com esses números. São números sólidos. O Flamengo começou a aliar esses resultados de não tomar gol com vencer, porque aí também não tomar gol e ser 0-0 não ajuda muito. Mas o Flamengo vence os jogos e não toma gols, o que é muito importante. Eu ainda acho que o Flamengo precisa de um zagueiro. Eu ainda acho que quando chegar num momento complicado, num mata-mata, na hora do vamos ver, a torcida do Flamengo ainda tem muito pé atrás com essa zaga. Mas tá dando certo. Fato. Isso é Casimiro, fato. Tá dando certo. Antes da gente seguir aqui com a pauta, porque tem outros assuntos relacionados ao Flamengo, chefe, tá na hora do palpite do Certezas. Como é que a gente não vai deixar o palpite do Certezas? Por favor, trilha sonora para o palpite de Pedro Certezas. Ele recebe inspirações do além, de cristais, de espíritos, entidades que falam com ele. Pedro, Flamengo bem, vai. Daniel, como eu falei, né, cara, o Flamengo perder hoje seria uma cadeia alimentar, não seria só uma zebra. O Coritiba, time fraco, perdeu o Botafogo, não vem muito bem na Série B, não parece ter poder de fogo pra bater de frente com o Flamengo, porque querendo ou não, tem que fazer gol. Primeiro jogo, perdeu. Então, assim, é muito difícil. No Maracanã, então, não perde desde 2001, que é a informação. Não perde porque o time em casa desde 2001. Há 20 anos. Há muito tempo. Agora, dito isso, obviamente, o palpite não poderia ser diferente, Daniel. 2-0 Coritiba e o feito histórico do Maracanã, Daniel. A história vai Pedro, você tá lendo aqui embaixo o que fizeram? Olha a frase, ó. Hora do palpite, as incertezas do certeza. Sobe o hino do Curitiba aí, ué. Que esse acerto vai ficar marcado. Os erros vão se esvair no tempo. Tá aí o hino do Coxa, então. Segundo o Pedro Certeza. Segundo o Pedro Certeza, vai meter 2-0 do Flamengo. Casimiro, quer arriscar o palpite aí? Ao som do hino do Coxa. 3-0 Flamengo. 3-0 Flamengo? Estranho do hino, né? Coritiba. Parece uma música de abertura de programa infantil. Fiquei meio assim. Pois é, eu não conhecia também não. Olha só, mais um capítulo, hein, da guerra entre CBF e Flamengo. Estão caindo no pau. Tá tendo guerra, olha aí. Olha aí, ó. A porrada aí. Guerra! Porrada entre Flamengo e CBF. É o seguinte, o Flamengo não pretende liberar Rodrigo Caio, Gabigol e Pedro para a disputa dos Jogos Olímpicos e esses nomes estão na pré-lista do técnico André Jardine, aquela de 50 jogadores. O Gerson também foi incluído, mas não deve ser problema porque já está negociado com o futebol francês. Gabigol não deve ser chamado porque já disputou a Copa América, a CBF anunciou que quem disputou a Copa América não disputa a Olimpíadas. Rodrigo Caio está com o nome lá, mas não está no melhor momento, então realmente não deve ser chamado. Agora o Pedro vai dar guerra de novo. Vai dar guerra, porque o Pedro é peça fundamental na seleção olímpica, tem tudo para dar ruim esse desentendimento da CBF com o Flamengo. Quem tá com a razão aí na briga da CBF contra o Flamengo e do Flamengo com a CBF, ô Cazé? Olha, Daniel, nesse aspecto aí da não convocação, o Flamengo não tá errado, a CBF não tá errada, a CBF convocou. O Flamengo, ele paga o salário do jogador, não liberou, então não tem ninguém errado na situação. Você tem que saber a vontade do jogador, assim, se o Pedro se sente confortável com isso. Eu acho difícil, vai ter que ser, assim, vai ter que ter uma gerência ali de vontade, de ego, que é complicada, porque ele é o cara da seleção olímpica. Ele é o cara. Ele é o 9, ele é o fazedor de gols. É uma oportunidade, inacreditável você ser campeão olímpico. Obviamente que depois que o Brasil ganhou, aí deu um pouco desse peso. Mas você ser campeão olímpico, cara, é muito pesado. É assim, é o
é de fato o Olimpo do esporte. Você ser um campeão olímpico é um negócio muito marcante. E aí você tem que ver como é que o Pedro vai reagir, assim. Pô, Campeonato Brasileiro, Flamengo e Corinthians, ele vai estar no banco e o Brasil vai estar jogando a Olimpíada. Será que ele vai ficar bem? Será que ele vai ficar feliz? Será que ele vai conseguir assimilar isso de boa? Porque ele é jovem, era uma oportunidade incrível para ele, até para ele se mostrar para a Europa. Até para ele se mostrar para o mercado, senhora. É uma situação delicada, Pedro, porque os dois lados, de certa maneira, têm razão. Por isso eu acho, mas aí é uma opinião pessoal mesmo, eu acho que não tinha que ter futebol nas Olimpíadas, futebol masculino, porque já deixou de ser aquela coisa do esporte amador há muito tempo, cara. Aí gera esse tipo de conflito aí, né? Todo mundo profissional, não tem nada de amador. Futebol feminino, tudo bem, que futebol feminino a gente tá vendo que tá progredindo mais agora e tal. Outros esportes precisam de visibilidade. Futebol masculino já tem Copa do Mundo, Copa América, né? Enfim, época de público, né? Para dar mais audiência ainda para os Jogos Olímpicos, como se precisasse o futebol. Aí dá esse tipo de problema aí, ô Pedro. O que você acha disso aí? Eu discordo. Eu acho que tem que ter futebol, tem que contemplar todos os esportes, e não é o maior esporte do planeta que vai ficar de fora. Já tem uma modalidade de sub-23, que é uma maneira de não fazer uma Copa do Mundo, que eu acho muito interessante. Eu acho que tem que ter todos os esportes, cara. É uma exaltação do esporte mundial e não pode o futebol ficar de fora. Mas sobre essa briga, cara, eu acho que a CBF tá certa, o Flamengo tá certo, a CBF tá errada, o Flamengo tá errado. Tá todo mundo certo e errado, porque sim, é bizarro isso. Criou-se uma situação, cara... E se a moda pega, Pedro? Porque, por exemplo, assim, o Palmeiras também não deve liberar os jogadores dele pra Olimpíada. O Paris Saint-Germain também não... Entendeu? E não é só no Brasil, o PSG não falou que não vai liberar o Neymar. Mas assim, se você perguntar pra qualquer jogador, todos os jogadores vão querer jogar a Olimpíada. Assim, todos, porque é muito mais marcante você pegar uma medalha de ouro olímpica do que você ter 3 pontos contra o Cuiabá. 3 pontos contra o Atlético Mineiro, qualquer coisa, assim. Daqui a 40 anos, a gente vai lembrar da medalha de ouro, não vai lembrar do que aconteceu. Assim, é complicado, cara, é muito complicado. Todo mundo tem razão e todo mundo não tem razão. Porque, assim, o Jardine tem que pensar na seleção. E atenção, Pedro, notícia que acaba de chegar. Notícia que acaba de nos chegar, é importante, uma notícia importante, atenção, toca alarme, a notícia é de agora. Diego Saint-Germain, nosso chefe, acaba de anunciar que nós também não seremos liberados para jogar a Copa América. Nós também não seremos. A gente precisa fazer o programa aqui. Então, quer dizer, nem o Diego está querendo liberar a gente. Aprendeu com o Flamengo. Não estamos liberados. Gente, o Vasco, Casimiro, pega hoje o Avaí. Vai ter palpite de certeza. Pelo brasileiro da Série B. O time deve ter mudanças. Vamos lá. Contra o Brasil de Pelotas fora de casa, a vitória veio. No sufoco, de virada, mas veio. Amanhã o time pega o Avaí em São Januário. E no sábado o CRB. Ambas as partidas em casa. Para performar bem e se firmar de vez na Série B, o Vasco pode ter mudanças. A maior deve ser a volta de Castan na zaga. Fora 6 jogos por conta de uma lesão muscular na coxa, o jogador está recuperando clinicamente e foi preservado da viagem a Pelotas para aprimorar a parte física. Ele está à disposição do técnico Marcelo Cabo. A tendência é que Castan retorne à equipe titular e Ricardo Graça, que também joga pela esquerda, deixe a equipe. A permanência de Hernando como titular na defesa também é incerta. Ele e Miranda disputam a vaga. Ô Casimiro, era quase certo do Castan jogar essa partida aí, mas vão poupar o Castan mais um jogo. Com isso, são essas aí as peças que o Vasco tem para montar a zaga e durmas com barulho desse. Miranda, Hernando, que é Fernando sem F, né? E aí, como é que faz? Cara, o Castan deveria voltar assim o mais rápido possível. Eu acho que senti muita falta dele, muita mesmo. Essa situação do Hernando aí que não deve jogar, mas vai, tá disputando posição. Tá disputando posição. Toda rodada o Hernando não vai jogar, mas joga. Esse é o problema. Hernando pode sair do time, mas não deve não. Deve ficar.
Pô, isso tá me machucando, É um sopro de esperança que logo você é massacrado pela realidade. Pô, não tem como, cara. E assim, eu também não vou liberar nenhum jogador do Vasco também pra Olimpíada. Bom saber. Nem bom pra saber. Copa América. Bom saber. Porque ninguém foi convocado também. Sim, mas claro. não, também a gente não liberar. Olha, Daniel, o que falar de Vasco e Avaí, 19 horas? É desespero, cara. Tem que ganhar. Assim, eu tô nessa, Daniel. Resumiu bem. Casemiro, fala de mudança no time. Fala de comando. Assim, pode entrar o Castan, pode entrar o Hernando, pode não jogar o Hernando. Não, vai pode entrar o Michel, Gabriel, pode entrar o Michel, pode o não Rômulo jogar vai o ser Michel. poupado. E aí? Mudanças no time, Casemiro, assim, análise tática. Beleza, mudança, eu não sei o que. O Rômulo sai, não tava jogando bem. Entra o Michel, que não tava jogando bem. O negócio o Vasco tem que ganhar. O Avaí é o lanterna da competição, mas ele não tem nada de lanterna. Assim, se você for ver os jogos do Avaí, ele chuta 20 bolas por jogo. Chutou errado. 20 bolas nos 3 jogos, tudo errado. Mas contra o Vasco, os caras sempre dão um jeito de acertar. Então, assim, é bom o Vasco ficar atento, fazer um jogo sério, ter uma mudança de postura. No jogo contra o Brasil, eu falei isso da última vez, é preciso você assimilar a competição que você tá. Casemiro, a arma secreta do Avaí é o Júnior Dutra, cara. Não tem como levar a sério. Dutra, Valdívia. Não tem como levar a sério, cara. Edilson. Não tem como levar a sério até o cara fazer um gol, né? Depois leva a sério. Então, tem que o levar Vasco a sério. não tem direito de perder pro Avaí, ô Casemiro. Não, também não tinha direito de perder pro Operário, não tinha direito de... Não tem o direito de um monte de coisa. Tem que jogar com seriedade, entender a competição que tá jogando, fazer o simples, e que com certeza, se for feito isso, deve sair com 3 pontos. Agora, se ficar de jogadinha individual, sai com vale tudo. Toquinho de letra, calcanhar. Amigão, você tá na Série B. Série B. Você não Como entendeu? o Casemiro gosta de frisar, cara, dá a impressão que o Vasco não concatenou. Os caras não entenderam que estão na Série B ainda, cara. E aí é o que a gente fala. Tem 2 pontos aqui, né? O primeiro, pra mim, por exemplo, o Botafogo contratou jogadores de Série B. O Botafogo, jogadores que entendem o que é isso, que sabem jogar na Série B, que estão acostumados, querendo ou não, com isso. O Vasco contratou jogadores, vamos colocar de Série A, vamos colocar ali, com mais nome e tudo mais. E parece que isso tá fazendo um pouco da diferença, porque não entende que tem que ser operário da bola, é jogar pra fazer 3 pontos, não é jogar bonito, não é fazer jogadinha, é jogar para fazer gol e para ganhar o jogo e acabou. Ô, Casemiro, quanto vai ser o jogo? Nisso. Arrisca um palpite aí, Casemiro. 1-0 Vasco. Tá bom, 1-0 vale os mesmos 3 pontos que 5-0. Pois eu também acho que o Vasco ganha ali com 1-0, 2-1, mas isso não importa. O real palpite desse programa, a posição oficial desse programa é o palpite do Pedro Certezas. Diz que a gente vai perder. Que é sempre um palpite assim, muito inspirado. Eu só peço pra ele colocar a derrota. Ô, Pedro Certezas, olha lá, certeza, que sacanagem quem fez essa frase. É só derrota Pedro, que eu quero. O Avaí é o lanterna da competição e tem Júnior Dutra como arma secreta. Vai, desenvolve a partida aí, vamos lá. Vai muito mal! 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas. Mal, bem mal. Pior que o Cruzeiro, gente. Assim, e o Vasco vem de uma vitória de virada. Sim. O Avaí, primeira rodada, jogou fora com o Coritiba e perdeu. Depois, em casa, empatou. E na terceira rodada, o Avaí perdeu em casa, ou seja, tá muito mal. Bruno Silva é o capitão. Bruno Silva é o capitão dos Diego jogadores. Renan. Que estão acostumados à confusão, assim, é difícil. O Avaí muito mal, dito isso, 1-0 o Avaí, gol dele. Bruno Silva de cabeça. A gente disse até que vai fazer o gol. Sobe o hino do Avaí. Agradeço. Meu Deus do céu. Cheia de graça. Que isso? O time da raça. Isso é o hino do Avaí, gente? Sobe aí. São antigos. O meu Avaí. Pô, bicho, parece Olinda isso. Eu consigo imaginar os bonecões dançando isso aí. Olha lá, ó. Sobe aí. Cheia de graça. Fico feliz. Olha só, 13h20. O dia que ele chegar aqui e falar assim, Daniel, esse jogo aí do Vasco, não tem como, o Vasco vai ganhar. 4-0 adversário. Aí é preocupante. Aí é pânico. O dia que ele 13 fizer isso, ele tá na maldade.
Casimiro, o Fluminense deve ser força máxima amanhã contra o Santos. Vamos ver aí na reportagem. Mal chegou ao clube e Abel Hernandes já é o novo xodó da torcida tricolor. Só dá ele nos grupos de torcedores e nas postagens em redes sociais. O centroavante de 30 anos é o reserva imediato de Fred. Sua produtividade vem chamando a atenção. No último domingo contra o Bragantino, se movimentou o tempo todo, criou espaços e fez o gol que garantiu o empate em 2-2. Os números dele são muito bons. Abel Hernandes tem 6 gols e 1 assistência em 13 jogos, mas ele só foi titular em 5 deles. Seu aproveitamento é de 86% nas chances claras de gol que teve. Além disso, o jogador converteu os 3 pênaltis que cobrou com a camisa do Flu, ou seja, aproveitamento de 100%. Tá aí, a gente assistiu, perdão a você que está em casa, a gente assistiu a reportagem de ontem que entrou no lugar da reportagem de hoje sobre o Fluminense, que vai com força máxima para cima do Santos e com uma situação de bonificação aí, o Casimiro. O goleiro Marcos Felipe renovou o contrato, ganhou um aumento, goleiro que é da base do Fluminense, né, vai de contrato novo para esse jogo. O que esperar de Fluminense e Santos? Fluminense indo com jogadores que foram poupados aí diante do último jogo, né, diante do Bragantino. Fred volta, Nenê volta, Martinelli volta. Um jogo muito importante para o Flu. Precisa fazer os 3 pontos. O Santos não está bem na competição, não está bem no ano, na verdade, né? O Santos... Muitos problemas. O último jogo, é bom lembrar, o Santos empatou em casa com o Juventude. Para muitos seria uma goleada, para muitos o Santos iria amassar o Juventude. E o que se viu foi uma partida muito ruim do Santos, que ainda é muito dependente do Marinho. E talvez seja esse o grande foco do Fluminense. O Fluminense vai ter que marcar o Marinho bem de perto. É um jogador muito perigoso, a gente sabe bem disso. A lei do ex aí presente. Então, o Fluminense, na minha opinião, tem tudo para ganhar. Tem tudo para ganhar bem. O Santos não tá legal no ano, não tá bem na competição. Agora, em algum momento, o Santos pode ter uma virada de chave. O Fluminense não pode dar essa oportunidade ao Santos. Tem que chegar, mostrar força, poupou jogadores contra o Red Bull Bragantino para esse momento, né? Para jogar em casa e ter que fazer os 3 pontos. Fazer 8 pontos na competição no Brasileiro. É o que a gente fala, os mesmos 3 pontos da 4ª rodada, da 3ª rodada, são da última. Então, assim, é importante o Fluminense somar agora, fazer 8 pontos, colar nos líderes e aí, amigão, fazer o famoso dever de casa. Voltam os titulares, tem que fazer valer a pena. Amanhã você vai dar o seu palpite para essa partida. Eu queria que você falasse um pouquinho de Marcos Felipe, que renovou o contrato com o Fluminense. Marcos Felipe andou falhando aí, né? Ó, como é que ele tá rolando? Pode ficar com fome. Aí, a música do Jorge Benjor. Não pode ficar com fome, senão o que acontece? Pois é, andou falhando aí na final do Carioca, depois melhorou, né? E aí, vale o aumento? Vale o investimento? Vale investimento, cara, vale investimento. Tem 25 anos, né? Fez 25 anos agora. Pra goleiro, finge que são 22, vai. Porque o goleiro normalmente tende a ficar mais um tempo a mais na carreira. Cara, falhou, mas eu acho que, querendo ou não, faz parte. O goleiro que, desde o início da carreira, é seguro, é um goleiro que vai ser fenômeno mundial, assim. Muitos goleiros passam por esse momento, goleiros históricos passam por esse momento de insegurança, até conseguir aquela cancha. O goleiro tem que ser um cara frio, tem que ser um cara que aguenta pressão. Então, assim, eu acho ele bom, mas eu não consigo ver nele aquele goleiro espetacular que o clube precisa para ganhar uma Libertadores, por exemplo. É um projeto de Vanderlei, seria isso? É bom e ponto final, não é um goleiro bom, tá aí. Tá certo, olha só. Esse projeto de Groi. Tem jogos que ele é impressionante, né, Daniel? Mas tem jogos que ele não vai bem. Então, se ele conseguisse manter essa regularidade e tivesse picos, que você falasse, nossa, essa partida foi sensacional. Picos? Beleza. O problema é que ele tem picos e declínios de... Pô, não tem como. Mas assim, no fim das contas, eu acho que o Fluminense está bem servido. Tá bem servido, sim. Gente, são 13h25. Atenção, hein? Atenção!
Vamos para a Barra da Tijuca, porque o repórter Fabiano Martinez, olha ele aí, tá de óculos e máscara, deve estar embaçando o óculos por causa da máscara. Quem usa óculos sabe como é complicado, é muito ruim, né? O Fabiano botou inclusive o óculos aqui, ó, na máscara, para não sofrer tanto com o embaçamento da lente. Tem esquadrão antibomba no hotel da seleção? Ô, Fabiano Martinez, boa tarde. Exatamente, Daniel, olha só, muito boa tarde, a gente vai mostrar para vocês, olha, acabou de chegar aqui viaturas da Polícia Civil do Esquadrão Antibombas e também de Operações com Cães. O que vai acontecer? Eles vão fazer uma revista no hotel antes da chegada da seleção brasileira aqui. Isso é um trabalho de praxe que já aconteceu lá em Brasília e também vai acontecer em todos os hotéis por onde a seleção brasileira passar. A previsão de chegada dos jogadores aqui no hotel é às 10 da noite, né? Mas a gente já conseguiu ver também uma movimentação de veículos e também de integrantes da seleção brasileira, da CBF aqui. Agora vamos falar de bola rolando. Ontem a seleção fez o primeiro treino lá em Teresópolis, né? O Tite aproveitou para fazer vários testes e colocou o Thiago Silva, o Fabinho, o Everton Cebolinha, o Gabigol, o Alexandro e o Everton no time principal. Depois, num segundo momento, ele voltou com o Gabriel Jesus no ataque titular, e o que está gerando bastante dúvidas, né? Essas mudanças já eram esperadas, já que Tite anunciou que ia usar a Copa América como uma preparação para as eliminatórias e também para a própria Copa do Mundo de 2022. O Brasil vai fazer um último treino daqui a pouco às 3h30 da tarde e logo depois Tite dá uma entrevista coletiva, que aí sim pode anunciar o time que entra em campo contra o Peru nesta quinta-feira, jogo que vai acontecer no estádio Newton Santos, o Engenhão, às 9 da noite, e a gente vai acompanhar ao vivo com exclusividade na TV aberta aqui no SBT, Daniel. Beleza, Fabiano, muito obrigado a você. E olha, na seleção brasileira a luta não é somente pelo título da Copa América, mas também para a conquista de um espaço na lista da Copa do Mundo. E tem uma galera se destacando, olha só. O capitão deu o recado. Se aqui existe homens, um dia nós fomos criança. Um dia fomos criança e tivemos um sonho de honrar essa camiseta. O sonho de vestir a camisa pentacampeã do mundo não é para qualquer um. Eles trabalharam muito para chegar até aqui. E agora vem a parte mais difícil, se manter na seleção. Desde que assumiu o comando da equipe em 2016, Tite já chamou 104 jogadores diferentes. Isso mostra o quanto é longo o caminho para figurar numa lista final de 23 nomes para uma Copa do Mundo, por exemplo. Na Copa América são 24 escolhidos. Alguns já consagrados, como Neymar, Alisson ou Marquinhos. Outros em busca de uma afirmação. É o caso do meia do Flamengo, Everton Ribeiro. Entrou no segundo tempo na vitória sobre a Venezuela e não decepcionou. Pode até ser titular quinta-feira contra o Peru. Chance única na seleção, a gente sabe que é sempre disputado, então estou preparado para quando entrar fazer o meu melhor, poder ajudar a equipe e, se Deus quiser, a gente sair campeão. E o que dizer do Fred? O volante do Manchester United foi um dos mais criticados na Copa do Mundo da Rússia, sem nem entrar em campo porque estava machucado. Nos anos seguintes, ficou um tempo fora das convocações, mas agora recebe uma nova chance. Cada jogo vale ouro. Tem que aproveitar o momento, continuar fazendo o meu melhor, continuar fazendo um grande trabalho aqui e no Manchester para que o professor possa continuar olhando e eu possa estar voltando, né? Tite já avisou. Nessa Copa América vai dar oportunidade a todos. Então a ordem é uma só: agarrar com força. Ô, Casimiro, na tua opinião, tem tudo para dar certo aí essas mudanças que o Tite está fazendo? Ou, na verdade, essas mudanças podem desfazer um certo padrão de jogo ali e o Brasil colocar em risco o título da Copa América? Não, acho difícil, Daniel. Acho difícil que mude muito o padrão. Acho que as mudanças do Tite nunca foram incoerentes desse nível de mudar tudo, bagunçar tudo. Ele sempre aliou esses testes que ele faz com a manutenção do que ele acredita. E talvez uma das grandes reclamações da galera que
é contra o Tite é justamente isso, né? Ele não muda a forma como ele pensa, ele não muda as convicções dele, ele é muito alinhado às convicções dele, para não dizer que ele é teimoso, para não dizer que ele faz panela, igual muita gente fala, ele é aliado ao pensamento dele e ele não larga isso, ponto. E eu acho que ele não vai bagunçar o time para fazer teste ou para dar uma chance a mais. Ele vai dar chance para os jogadores, mas de acordo com o que ele acredita. E talvez por isso alguns e outros demorem mais para ser testados ou até nem sejam testados. Ele vai fazer essa rodagem, vai fazer esse teste e, cara, tem que aproveitar a chance que te derem. O jogador que entra tem que entrar voando baixo, até porque sabem, obviamente, que vale uma vaga na Copa do Mundo, cara. A Copa do Mundo é um lugar que todos querem chegar, mas só vai 23, né? E ontem, Pedro, o Thiago Silva treinou entre os titulares, ali do lado do Militão. Pelo visto vai sobrar para o Marquinhos. Por que ele não bota Thiago Silva junto com o Marquinhos ali na dupla de zaga? Mas não, pelo visto a zaga é Militão e Thiago Silva, que tá voltando aí de uma situação de lesão, de contusão. É o melhor momento para lançá-lo? Cara, eu entendo o Tite. Eu acho que aí entra um pouco do que a gente fala de teste, né? Porque, assim, o Marquinhos, pra mim, é disparado o melhor zagueiro brasileiro em atividade no mundo. Assim, pra mim também, não entendi o que ele nada. tá fazendo é um negócio, assim, espetacular. A gente não consegue considerar o Marquinhos um reserva da seleção hoje, por exemplo. Acho que é meio... Claramente é um teste ali, talvez para avaliar o Militão e o Thiago Silva juntos, uma opção caso o Marquinhos se machuque, não sei, a gente não sabe. Mas o Marquinhos não é reserva, E sobre esse lugar na Copa, cara, o cerco tá cada vez mais afunilando assim, né? A gente vê, até na convocação 2018, o Tite convocou, por exemplo, o Tyson, que não foi muito convocado anteriormente. Pode surgir um ou outro nome assim e tal, mas imagino eu que para a Copa ano que vem, tirando uns 2 ou 3 que possam surgir aí, é isso aí, gente. A gente tem que se acostumar com isso aí, porque não vai sair muito disso aí não, gente. Lembrando que o Casimiro, do ciclo vai ser convocado. Lembrando que pro jogo de amanhã tem uma situação aí especial. Quer dizer, pouca gente tá falando, mas o Advíncula do Peru é muito bom jogador e muito veloz. Pegar um Thiago Silva voltando de contusão, os caras quando voltam de contusão, eles voltam com um tempo de bola diferente e tal. Sei não, hein, Casimiro? Mas ele tá falando do Thiago Silva, né, Daniel? Tá falando do monstro, cara. Não tem como. Não é o Hernando, né? Não é, cara. Assim, e desculpa, com o máximo respeito ao Advíncula, tomara que eu não queime a língua, mas assim, Advíncula, pô, show, velho, tá voando, né? Tá rápido, legal, bacana. Mas eu acho que não tem como. Não tem como pra ele. Thiago Silva, cara, é um monstro, vai ser titular da seleção brasileira na Copa, se não mudar muita coisa. Ele ao lado do Marquinhos é uma dupla, cara, que merece estar ali. A gente pode ter a crítica que tiver o Thiago Silva, que na Copa de 2014 chorou, mas campo e bola, ele tá jogando muito e tem que ser titular. Quem participou desse ciclo, Daniel, vai pra Copa. Como você falou, um ou outro cara que fizeram uma temporada assim, fenomenal, podem ser convocados, beleza. Agora, vai ser isso. Até porque o Tite, é o que a gente fala, ele não é incoerente nesse aspecto, né? Ele não vai chamar um cara que, pô, tá lá jogando bem, o mais ou menos, porque ele fala, tive uma ideia, vai ser esse cara. Casimiro. Não, é quem ele convocou durante esse período. Antes da gente para a próxima reportagem, deixa eu perguntar pro Canarinho. Canarinho, você tá com medo do Peru, ô Canarinho? Porque amanhã tem Brasil e Peru. Você tem algum receio, tem algum medo do Peru? Nem do peru, nem do pernil, nem da rabanada, nem do chester. Meu irmão, qualquer comida de Natal que vier eu traço, rapaz. E amanhã é 3-0. Cala a boca, Peru! Cala a boca, Peru! Cala a boca, Peru! Pronto, rapaz, olha aí. Tivemos já ao vivo o confronto de Canarinho versus Peru aqui no SBT Sport Rio. A Copa América conta com alguns veteranos, hein, que sonham em conquistar o título por suas seleções. Galera da idade avançada. Olha aí, rodou. Foi um cartão de visitas para virar placa no Engenhão, assinado com o pé esquerdo do maior jogador deste século. Lionel Messi, assim como os também argentinos Di Maria e Agüero, sonham em vencer pela primeira vez a Copa América. Essa pode ser a última chance. Todos eles têm 33 anos e fazem parte de uma legião de craques que deve se despedir do torneio no Brasil.
Na sexta-feira, a Argentina enfrenta o Uruguai de Luis Suárez e Edinson Cavani. Uma dupla de ataque que fez e ainda pode fazer história. Os dois nasceram na mesma pequena cidade, Salto, no Uruguai, e no mesmo ano, 1987. Somadas as idades, lá se vão 68 anos. Suárez é 20 dias mais velho que Cavani. Ainda em solo uruguaio, o atacante do Manchester United confirmou que deseja disputar também a Copa do Mundo no Catar no ano que vem. E depois vai querer passar mais tempo com a família. E dedicar-me um pouco mais a lo que pode ser minha família, minha gente. O volante Arturo Vidal, de 34, e o goleiro Cláudio Bravo, de 38 anos, lideram a seleção chilena mais vitoriosa de todos os tempos. Venceram 2 vezes a Copa América. Os dois também devem estar se despedindo. Faz parte do ciclo do esporte e da vida. Foram necessários milhões de anos para esculpir belezas naturais como essa. No futebol, o tempo também pode ser aliado do craque, dando mais noção de espaço dentro do campo e lapidando o talento. Thiago Silva, aos 36 anos, contra a Venezuela, ficou no banco de reservas. Quinta-feira, o zagueiro brasileiro, recentemente campeão europeu pelo Chelsea, pode participar do jogo contra uma seleção peruana já sem os experientes Farfán e Paolo Guerreiro. Em 2019, Thiago levou a melhor e viu de perto o amigo Daniel Alves, também com 36 à época, se despedir da Copa América da melhor maneira possível, eleito craque do torneio e erguendo a taça. É um privilégio ter essa galera aí na Copa América. E a Copa América na tela do SBT, são grandes jogadores. A Copa América é oportunidade de ouro para muitos deles. Agora, falou ali do Cláudio Bravo, né? Cláudio Bravo é um grande jogador, mas vive sendo expulso. É muito bravo, muito bravo. Peraí, nervoso. Que isso? A piada do Diego Saint-Germain aqui no ponto. Vocês vão me desfazer a piada do chefe. Quando é bom é tu. É bom. Já peguei a tua tática. Minha tática não, a piada foi do chefe mesmo. Olha aí, tem pergunta no Twitter. Vamos para o Twitter. Por que não convocaram o Marinho para a seleção? É o goleiro titular, hein? Goleiro titular que tá perguntando. O Marinho esse ano não tá legal. E o Marinho ficou revoltado quando não foi convocado. Lembra que ele meteu a bandeira da Colômbia? Né, Alcazé? Depois ele disse lá que era por causa dos protestos, mas ficou um negócio meio que no ar, né? Cara, assim, complicado. O Marinho fez um ano espetacular no ano passado, beleza. Temporada passada. Essa temporada ele já começou muito mal, muito mal. Então, assim, tem que ser cuidado, cara, porque existem alguns jogadores que vão fazer temporadas espetaculares e que depois vão cair, vão oscilar. E tem jogadores que estão fazendo temporadas muito boas em alto nível há muito tempo. Por exemplo, o Marinho iria no lugar do Neymar? Não iria. O Marinho iria no lugar do Gabigol? Não iria. Do Richarlison? Não iria. Então você começa fazendo o cara a cara da seleção brasileira e começa atirando os caras e você vai ficando sem opção. Porque assim, o Tite não chamou nenhum jogador assim. Pô, o que esse cara tá fazendo aí? Assim, são caras que estão jogando em alto nível há muito tempo. Temporada espetacular por temporada espetacular. O Camilo, lembra dele, Pedro? Também fez uma temporada espetacular com a camisa do Botafogo. E foi convocado, acho que, para o Superclássico das Américas. Eu não lembro para quem foi. Ele foi convocado no jogo comemorativo do Brasil e Colômbia por causa da Chapecoense. Contra a Colômbia, o jogo comemorativo. E foi como Camilo. Camilo vestiu a camisa da seleção. Tem que tomar... Assim, o que o Casimiro falou faz sentido. O Marinho me lembra... O Bruno Henrique, assim, que fez uma... É porque o Bruno Henrique fez uma temporada de 2019 que assombrou todo mundo. Falou assim, meu Deus do céu, o que esse cara tá jogando? Não, o Bruno Henrique é melhor que ele. Não, o Bruno Henrique é melhor que ele. Não entendi. Tô falando, calma aí. Em 2020, falou assim, continua muito craque, mas assim, a gente nunca mais vai ver aquilo que ele fez, né? Porque foi um negócio inacreditável. Tanto é que foi o Rei da América, convocado. Sim, assombrou a América do Sul inteira. O Marinho teve a melhor temporada da sua carreira no ano passado, quando chegou o Santos até a final da Libertadores, destruiu no Brasileirão, jogou muito também, entrava e resolvia, impressionante. E aí esse ano ele pode até jogar bem, assim, o Marinho não é ruim, é um jogador que é titular em quase todo clube brasileiro, mas dá a impressão que ele
não tá mais mágico que nem ele tava na temporada anterior, entendeu? Parece que desceu um degrauzinho ali, continuou muito craque, mas parece descer um degrauzinho. Que foi o que aconteceu com o Bruno Henrique, né? Teve uma temporada espetacular de tirar o fôlego de todo mundo, mas dá uma não é desestimulada no cara, talvez? Dá uma desestimulada no cara. O cara faz uma temporada mágica, não é convocado, hein, Casimiro? E aí o cara, pô, lá vou eu, tá? Melhor ir lá pro futebol chinês, encher o bolso de dinheiro. Eu acho que ele já foi pro futebol chinês e voltou. Eu acho que dinheiro não é um problema pro Marinho. Ele tem 31 anos, cara. Então, assim, eu imagino que ele não se frustre mais dessa forma com esse tipo de situação. É um cara, pô, assim, não vou dizer que é um experiente, velho, mas ele é experiente. Já viveu situações. Ele teve, de fato, uma temporada mágica no ano passado. Se ele continuar repetindo essas temporadas, ele pode ser convocado, assim como o Galhardo foi em algum momento, porque estava muito bem. Mas a gente já viu, Casé, jogadores que não estavam em temporadas espetaculares serem convocados, né? A gente já viu, por exemplo, o Grafite foi para a Copa de 2010. Não dá para esquecer disso. Não, tava lá no Wolfsburg, não fazia gol. O Grafite estava fazendo... Não, o Grafite do Daniel foi eleito junto ao Dzeko, a maior dupla da história de ataque da Bundesliga. Sim, mas naquela época, quando ele foi convocado para a seleção de 2010, ele não vivia um bom momento. É isso que eu tô falando. O cara é bom, não vivia um bom momento ali. Mas assim, ele já tinha mostrado na seleção, inclusive, algo. Ele fez um jogo pela seleção antes de ser convocado, Casimiro. Eu lembro que eu estava na Rádio Globo na época, cobri isso. Nesse ciclo, sim. Ciclo 2010. Mas antes desse ciclo, ele já havia jogado. O Marinho não participou de nenhum ciclo. Ele é um cara que jogou bem um ano, legal. Fez alguns anos antes, alguns anos bacana. Pô, salvou a vitória do rebaixamento, foi muito bem. Pô, do Ceará lá, o Sabia não, legal. Mas nenhum ano assim, caramba. Pô, que isso? Teve temporadas assim, históricas no Wolfsburg. Foi campeão alemão, em cima do Bayern de Munique. Wolfsburg foi parar na segunda divisão agora, é uma tristeza, né? Caiu. Olha só, o meu querido... Foi o Werder Bremen que caiu, porque é tudo verde. O Wolfsburg caiu antes. O Wolfsburg caiu antes. São 13h42. Os times da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro estão se unindo para a criação de uma nova liga. Quer entender melhor? Confira na reportagem. 19 dos 20 clubes da Série A elaboraram um documento com reivindicações e entregaram à CBF. Apenas o Sport ficou de fora, porque seu presidente renunciou ao cargo. Eles pretendem organizar uma nova liga, que vai ficar responsável pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Entre os principais pontos estão o desejo dos clubes de controlar o regulamento, a captação de receitas, mudar o calendário e também de diminuir o controle das federações nas decisões políticas da CBF. Os 20 clubes da Série B também foram convidados para integrar o grupo e vão aderir ao movimento. A CBF pode tentar usar o seu estatuto para impedir a união dos clubes. A entidade tem o regulamento a seu favor para dizer que uma liga não pode ser criada sem autorização dela e pode até recorrer à FIFA. Em nota, a CBF informou que as reivindicações apresentadas pelos clubes serão objeto de análise interna. Olha lá, Casimiro, vamos lá. Para a galera que é um pouco mais nova e nos acompanha aqui, isso não é novidade no futebol brasileiro. Em 1987, houve a Copa União. Foi exatamente isso. Os clubes dando o grito de piti lá, agora é a gente que manda, e organizaram a Copa União, que até hoje não tem vencedor. Copa João Avelange em 2000. Primeira Liga, que foi a experiência mais recente. Não, então, e aí, Daniel, Pedro, o que você está dizendo que é diferente? Não, esse caso é muito diferente, cara. Por quê? Esse caso é para diminuir o poder da federação. É exclusivamente isso. Tem como base não mudar rebaixamento, não mudar regulamento, não mudar nada de liga, nenhum. Nada como aconteceu de 71 até 2003. Não vai acontecer. Ponto final. Parte daí. É para diminuir o poder da CBF e das federações para os clubes controlarem o futebol. O que, de fato, eu acho uma causa espetacular. Em todos os países do mundo é assim, que tem um futebol respeitável. Itália, Inglaterra, Alemanha, todos. Menos o Brasil, de potências de futebol. E o foco disso aí é não deixar as federações com peso 3 em votação de mudança de qualquer coisa. E colocar os clubes em pé de igualdade com as federações. As federações serviriam para organizar alguma coisa ali e tal, mas a Série A e B seriam geridas por clubes. Eles venderiam os jogos, eles controlariam o calendário, mas o regulamento de rebaixamento e tudo mais
nada muda e parte daí. Então, acho que é uma grande revolução do futebol que está acontecendo. Eu, particularmente, acho espetacular. Eu acho que o futebol não deveria estar na mão de federação nenhuma, da mais a CBF, que controla de uma maneira abusiva o futebol brasileiro. E as federações também sugam muito, né, cara? Então, acho que seria uma grande revolução do futebol brasileiro para muito melhor, como a gente nunca viu antes na história do nosso futebol. Casimiro, partilha dessa opinião também? Eu partilho de uma parte dessa opinião. O problema é o seguinte, eu gostaria de ver a união dos clubes de fato. Sim. Porque se tiver briguinha de ego aqui, eu sou maiorzinho que esse aqui, não, eu quero ter mais poder que esse aqui, aí começa a complicar. De fato, o que a gente vê hoje no futebol brasileiro são os clubes sendo reféns de federações, são clubes se curvando a calendários esdrúxulos, a regulamentos esdrúxulos, a você disputar uma competição, como foi o Carioca, que você chega no fim e você não recebe, né? Você não recebe, porque o clube ele é, de fato, subordinado a essas federações. Nesse momento em que a CBF mostra um enfraquecimento muito grande, os clubes... Exato. Os clubes ascendem ao poder e falam, ó, a gente vai controlar isso aqui então. Janela de oportunidade. É uma janela de oportunidade que tem que ser aproveitada com seriedade. Se for para aproveitar para ter ego, para ter briga de poder, aí, amigo, já era. A primeira liga foi uma ideia que todo mundo elogiou, eram poucos times, não deu certo, por ego. E o Fluminense ganhou. Em outros Olha momentos só, Casé, eu também. preciso ir pro tem que ter intervalo. seriedade. Deixa eu dar só um pitaquinho, porque as opiniões dos dois são relativamente parecidas em relação a isso. Eu acho que aí tá todo mundo errado. Nessa briga de cartola de CBF contra cartola de clube, eu torço pra briga, né? Cartola de clube só sabe fazer uma coisa ao longo da história. Dívida e gestão ruim. Não à toa, os clubes brasileiros devem uma enormidade. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Vamos rapidinho aos destaques finais. O meu é o seguinte, o goleiro Aranha, que estava internado com Covid-19, teve alta, foi para casa, graças ao bom Papai do Céu, uma pronta recuperação aí. É para você, o pior já passou, Aranha. Nosso querido Casimiro, até amanhã, destaque final. Até amanhã, hoje tem Vasco e Avaí, jogo duríssimo, o Vasco precisa encarar com seriedade, o Avaí, apesar de lanterna, é um adversário que era favorito para essa Série B e ainda está no começo, não pode deixar um adversário direto, entre aspas, se recuperar, ainda mais São Januário, tem que fazer o dever de casa. Pedro Certezas, cujo cabelo voltou a crescer. O Luiz Henrique, cara, que saiu do Botafogo pro Olympique de Marseille, tá concorrendo ao Golden Boy, prêmio de melhor sub-21 do mundo, junto com o Reinier, Martinelli do Arsenal, o Rodrigo do Real Madrid e o Marcos Paulo do Fluminense. São os brasileiros que estão concorrendo, maneiro, legal. Não vai ganhar, mas maneiro. Mas que a gente falou que não vai ganhar, tá concorrendo, de repente ganha. Golden Boy era uma banda da década de... Era uma banda da Jovem Guarda. Tchau, gente, até amanhã.